Então, prefeito, a gente não tem como deixar de começar essa conversa sobre a principal notícia da semana, que foi o lançamento oficial das obras de asfalto do Jardim Nova Rio Claro. O senhor, como destacou lá na sua fala, depois de 40 anos. Pois é, Garcia, isso é uma das coisas que vão marcar a história, não é, desse período em que eu estou aqui como prefeito de Rio Claro. Nós estivemos lá na segunda-feira. Este é um projeto bastante desafiador, porque sempre que, passado tanto tempo, né, tantas décadas, e que a gente vai realizar uma obra pública, a gente precisa ter um grande projeto de engenharia, muito bem realizado, porque imagine você, Garcia, que ao longo de todo esse tempo, desses quase 40 anos, não é? Como é que aquele bairro se comportou, como é que as construções foram feitas, enfim, como é que ele se consolidou efetivamente. E agora, com a aplicação do asfalto, obras de drenagem, onde ainda não tem guia, sarjeta, a gente fará guia e sarjeta, não é? Então, a gente demandou 1 ano de estudos, a gente promoveu a contratação de uma empresa que ficou praticamente 1 ano fazendo os estudos de topografia, plano altimétrico, sondagem de solo, o estudo ali da bacia do rio Corumbataí, que serpenteia por ali, logo ali no início, para quem entra no bairro, né? No início ali do bairro Nova Rio Claro. E a partir daí também o grande desafio foi conseguir os recursos, não é? E aí eu quero, já de antemão, Garcia, agradecer e saudar a Câmara Municipal de Vereadores, não é? Porque também num esforço conjunto entre o Executivo e o Legislativo é que este sonho, que parecia impossível e que foi promessa de tantas campanhas no passado, você deve ter acompanhado isso, a gente iniciou na segunda-feira agora as obras lá de asfaltamento do Jardim Nova Rio Claro. Lembrar que o Nova Veneza já é uma realidade, a gente logo mais inicia ali no Maria Cristina, já iniciamos também o asfaltamento da Avenida Potencial, também o setor da indústria, especialmente os representantes da Ciesp, que representam a indústria local aqui, também já há 4, 5 campanhas eleitoral, vem colhendo inclusive assinatura de candidatos, firmando o compromisso de asfaltar a Avenida Potencial, porque ela é uma alternativa à Avenida Brasil. A Avenida Brasil, nos horários de pico, de turno, as empresas se revezam nos horários ali, mas é muito comum a gente ter muito trânsito ali na Avenida Brasil. A Avenida Potencial, que é uma avenida paralela à Avenida Brasil, vai escoar a produção e vai carregar trabalhadores com muito mais segurança no trabalho, não é? Então, o programa Rio Claro em Ação, que já é o maior programa de zeladoria da nossa história, não é? Tem avançado a passos largos e, de fato, esta semana é uma semana histórica para a cidade de Rio Claro, não é? Porque o início do asfaltamento do Nova Rio Claro, embora este seja um bairro que talvez a maioria das pessoas, dos cidadãos rioclarenses, não tenham ali ainda pisado naquele bairro, talvez alguns que estejam nos ouvindo não conheçam efetivamente a localização daquele bairro, fato é que todo mundo já ouviu falar daquela situação. Então isso é uma questão simbólica, importante, que eu disse lá, quando estive conversando com as pessoas, Garcia, que não importa se é o bairro mais afastado da cidade, não importa quantos moradores tem ali, se aquilo vai implicar, ou vai resultar em popularidade para o prefeito, não é? Porque a gente não pode descartar que esse é um ano de política, não é? Então, a gente pode imaginar que as ações que o gestor toma estão voltadas para a questão da popularidade. Ali não é o caso, não é? Então, ali simplesmente revela um pouco, Garcia, do nosso caráter, do porquê que nós estamos na política. Não é? Olhando para a situação de pessoas que nunca foram olhadas, né? Que estão lá na ponta. É importante dizer que o Rio Claro em Ação começou lá pelo nosso teto, pelo Santa Maria. Hoje nós estamos aqui no outro extremo da cidade. Nós estamos ali no Jardim Palmeiras, fui lá visitar os moradores do Nova Rio Claro, passei ali pelo Jardim Palmeiras. É inacreditável como é que estão ficando as ruas ali
depois de décadas, não é? E eu, né, não é por isso que eu vim aqui, mas só lembrar, nós tivemos um prefeito antes de mim que supostamente é daquela região. Não é? Então você vai lá na região do Palmeiras, a gente vai estender tudo aquilo, Guanabara, Brasília, Terra Nova, Jardim Novo 1, Novo 2, cantos esquecidos da cidade. Não é? Por que esses cantos ficaram esquecidos? Talvez porque uma população não tão numerosa, e aí por falta, ou por má gestão, ou por não sei qual razão, que também não cabe a mim elocubrar aqui, dizer, não é tentar adivinhar, mas fato é que nós não tivemos, nas últimas décadas, um cuidado para a periferia. Isso é curioso também, porque além de revelar um pouco do nosso caráter, né, do porquê que a gente resolveu fazer política e do porquê que a gente hoje é prefeito, isso também ele vai desmistificando um pouco, Garcia, uma história que agora que a gente entra em época de política, em ano eleitoral, não é? Parte da oposição vai querer construir aquela narrativa que você já deve ter ouvido falar aqui, de que o prefeito é um cara que não gosta do povo, porque não fica na rua. Não é? Então isso desmistifica muito isso, porque como é que o prefeito não gosta do povo se é o prefeito que mais olhou para as periferias, que mais olhou para o povo, que começou o asfaltamento depois de décadas também, ali no Nova Veneza, agora no Nova Rio Claro, começou o programa Rio Claro em Ação de Recap, lá no Teto, no Santa Maria, está aqui no Terra Nova, Jardim Novo. Então, veja, essa história ela vai caindo por terra. Não é? Não só isso, não é? Como é que é um prefeito que não gosta de pessoas, que não gosta do povo, se depois de quase 200 anos está construindo um hospital público municipal? Vamos lembrar que há uma década, há mais de uma década, né, já deve estar fazendo, isso deve ter sido em 2010, se não me falha a memória, estamos em 2024, né? Iniciou-se um movimento aqui que colheu quase 40 mil assinaturas, ou até mais de 40 mil assinaturas, o movimento pró-hospital, de construção de um hospital aqui na cidade de Rio Claro, pedindo o aumento de leitos. Nós vamos terminar o mandato dobrando a quantidade de leitos. Nós tínhamos menos de 100 leitos de internação e a gente vai terminar o nosso mandato com quase 200 leitos de internação. É por isso que a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, não é? A dona de casa, o trabalhador, enfim, todo mundo que nos assiste aqui, não assiste mais, não vê mais matérias, não é? Na TV, na rádio, de pessoas sendo internadas em corredores da UPA, chegando até a morrer em corredores da UPA. Por quê? Porque hoje há leito de internação nos hospitais. Contratamos mais leitos na Santa Casa, 24 novos leitos ali na unidade de urgência e emergência Nossa Senhora de Lourdes. O hospital vai entregar mais uma quantidade enorme de vagas. Então, veja, essa história de que a gente não gosta do povo, ao contrário, né? A gente pode não estar na rua. A gente pode não estar na rua dando beijinho, tapinha, distribuindo, né, conversa, blá, 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 fazendo promessa que a gente não vai cumprir, mas a gente está trabalhando o dia inteiro, né? Eu saio daqui, vou trabalhar, e toda quarta-feira eu estou lá na subprefeitura do Cervezão, né? Passo pelas subprefeituras da cidade para entender e ouvir a realidade local das subprefeituras, inclusive da Zona Sul, que a gente criou. Lembrar que a gente criou lá na Zona Sul, na região do Promessa, pela primeira vez uma subprefeitura. Nós temos um subprefeito lá. Então, toda essa história, ela revela um pouco do nosso caráter, como eu dizia, mas também mostra o quanto a gente está preocupado com a população, o quanto a gente gosta das pessoas, o quanto a gente gosta do povo e, principalmente, do povo mais simples aqui da cidade de Rio Claro. Então, prefeito, uma outra grande obra na área de mobilidade urbana é a ciclovia da Avenida Visconde. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque parece que não é só isso, tem mais outras intervenções na Visconde também. Tem uma grande intervenção na Visconde que compõe uma série de ações, né? Deixa eu aproveitar, Garcia, que você falou de mais uma obra de mobilidade urbana para fazer uma homenagem especial aqui ao Paulo Rogério Paulon, nosso secretário de Mobilidade Urbana, que infelizmente vocês já o deviam ter aqui em boa conta, porque ele estava sempre aqui passando um boletim de trânsito
diário, né, Murilo? Diário, exatamente. Diariamente passando o boletim. Todo. Então, acho que vocês puderam perceber o quanto ele era uma pessoa especial. O quanto o Paulo, nosso secretário de Mobilidade Urbana, que infartou de quinta para sexta-feira, não é? Inclusive, agora a gente deve celebrar, acho que amanhã, a missa de 7º dia do Paulo. Então, eu quero estender a minha homenagem ao secretário de Mobilidade Urbana, Paulon, estender também um cumprimento, um abraço muito importante para a família, né? Para sua esposa, para o seu filho Matheus, que fez 18 anos agora, porque ele nos ajudou nessa revolução da mobilidade urbana que está em curso aqui na cidade de Rio Claro, né? Desde a Zona Sul aqui, terminou a João Polastre, agora aqui na região que corta a cidade toda, a Avenida Rio Claro, e também ajudando o Valdir lá na Avenida Integração, que espero eu até o final da próxima semana esteja publicado novamente o edital para fazer aquela grande avenida. Mas voltar aqui, não é, feito esta justa homenagem ao Paulo, para conversar um pouco sobre a nova Avenida Rio Claro e as intervenções que serão feitas ali, não é? O que está em curso neste momento é a ciclovia, a ciclofaixa que a gente vai fazer no canteiro central, não é? A gente vai ali do Lago Azul até a Chácara Lusa, né? Ou da Chácara Lusa até o Lago Azul. Então sai da Chácara Lusa, passa pelo Inocop, entra ali no Trevo da Viviane, né? Lembrar que a gente conseguiu, finalmente, depois de décadas também, o compromisso do Estado pela remodelação ali do Trevo da Viviane. Esta ciclovia vai avançar, passa ali na rodoviária, passa ali no Enxuto, Mercado Municipal, chega lá no Lago Azul, né? Ela está vindo de lá para cá, do Lago Azul para cá. Quem anda por ali já percebeu que as obras estão em ritmo acelerado. Ela já está ganhando corpo de uma ciclovia. A gente terá um gradil ali. A exemplo, a inspiração nossa foram, me desculpem, grandes avenidas ali de São Paulo, de grandes capitais. A exemplo da Avenida Paulista, não é? Nós temos isso também, inclusive foi na gestão do Gilberto Kassab, quando era prefeito de São Paulo, que a Avenida Paulista se transformou no que é hoje, né? Que tem uma grande passarela lá, aos finais de semana se transforma numa área de lazer e por aí afora. Então a gente tem essa obra de ciclovia, são 4 meses para que ela seja concluída, e o importante dizer também que tem mais uma ação, Garcia, a gente vai homologar hoje a vencedora do processo licitatório, ou seja, a gente assina o contrato nos próximos dias para iniciar uma outra obra muito importante também, que eu desde que comecei a frequentar a Câmara e a Prefeitura de Rio Claro, já há mais de 15 anos, não é, que eu frequento e conheço como é que as coisas funcionam por aqui, eu escuto essa história. A gente vai fazer uma obra de drenagem ali na Avenida Rio Claro, homologa hoje, tem um prazo de recurso de 5 dias, aí a gente assina o contrato e a gente dá a ordem de serviço, portanto, a semana que vem devem começar obras, especialmente ali naquela região do mercado municipal, né? Porque ali é o fundo da bacia. Se a gente pegar, vem água ali da Santa Cruz, vem água do centro, toda a água ali do Lago Azul, ali ela se concentra ali no fundo da bacia. A gente não vai resolver definitivamente o problema dos alagamentos e das enchentes, especialmente naquele local, mas vai melhorar muito, vai mitigar o problema que a gente tem hoje, porque a gente vai melhorar o escoamento, vamos dobrar o tamanho do tubo, né? Tem lugar que vai chegar a triplicar o tamanho do tubo que passa por ali, a gente vai aumentar a captação de água, vai aumentar as bocas de lobo, né? Então a gente vai escoar aquela água com muito mais rapidez. A solução definitiva passa por uma obra de macro drenagem, né, muito maior, que começa nas bacias lá em cima, captar água antes dela chegar ali. A gente vai desassorear o Lago Azul para resolver o problema das enchentes também definitivamente, mas esse é um primeiro passo concreto para resolver o problema de drenagem aqui na cidade de Rio Claro.